E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como que a gente implementa a documentação com Swagger em serviços que têm Spring Security. A documentação com Swagger ela é muito utilizada hoje pelas empresas e ela é bem simples de aplicar, principalmente quando a gente fala em Swagger Open API. Mas, quando a gente envolve Spring Security, ela se torna um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil de fazer. Tem alguns passinhos a mais e hoje eu vou explicar para vocês de forma fácil como que a gente implementa Swagger Open API em Spring Security. Então, esse aqui é o projetinho que eu tô trabalhando, tá? Ele é um projetinho que eu chamei de User. Ele tem algumas coisas simples. Ele é um MVC básico com Business Infrastructure e Controller. Aqui a gente tem uma business que tem um converter chamado usuário converter, um DTO, que é o usuário DTO. Na usuário service, eu tenho métodos simples, que é um de salvar usuários, que verifica se o e-mail já existe e retorna uma exception caso ele já exista. Um método que busca usuários por e-mail, um que deleta usuários por e-mail e o outro que atualiza dados de usuário. No usuário DTO, tenho nome, e-mail e senha apenas. Na controller, que é o nosso principal alvo aqui, eu tenho um request mapping URI/usuário, um método post que é um login, um get, um delete e um put. E no infrastructure, então, uma entity usuário, duas exceptions que eu mesma criei, um usuário repository e toda a parte do Spring Security que eu implementei aqui, que é o nosso principal alvo aqui, né? Fazer, então, a documentação do Swagger com Spring Security. E para fazer essa documentação, que é tão importante hoje no nosso dia a dia, facilita tanto, né, a gente ter o acesso à nossa API e entender o que a nossa API faz, eu escolhi trabalhar com o Open API MVC. Então, é só pesquisar por essa implementação aqui, que é o Spring Doc Open API Starter MVC. Vou pesquisar aqui no Maven Repository e vou escolher essa primeira aqui, abrir ela aqui. Eu vou pegar a versão 2.3.0, que é a versão que eu costumo trabalhar, e vou trabalhar ela com Gradle Short, que é o que eu tenho adotado aqui no meu projeto. Então, aqui é só colocar a versão, download no Gradle. Assim que ele carregar, a gente vai começar a fazer as anotações da nossa controller. Então, a primeira anotação é o @tag. Ele não carregou ainda todas as dependências da biblioteca. Acho que agora foi. @tag. A @tag vai ter name, e aí o nome do nosso projeto, usuário. Se quiser colocar alguma descrição, por exemplo, controlador para salvar e editar dados de usuário. Essa é a primeira anotação do Open API. Aí agora a gente pode começar aqui no post, @operation. E aí aqui a gente vai colocar summary e description. Summary, então, que vai mais ou menos dar um resumo do que esse método faz, no caso, salva dados de usuário. E description, método para salvar dados de usuário. Deixa eu baixar aqui. E aqui a gente já pode colocar os API response code, no caso 201, que é o created, e a description, que seria usuário gravado com sucesso. Depois a gente pode colocar aqui ainda um outro API response, que seria o 400, que a description é e-mail já cadastrado, e um outro API response que a gente pode colocar o 500 mesmo, que é erro no servidor. Agora eu vou copiar isso aqui para aproveitar nos demais métodos. No método de login, a mesma coisa. Esse aqui é login de usuário, né?
login de usuário, método para login de usuário, 200, não é 201 aqui, né? No caso é 200, que seria usuário logado com sucesso. O 400 seria e-mail não encontrado, né? Ou não cadastrado. Não cadastrado. E o 500, erro de servidor. Mesma coisa aqui no get, que é o busca dados de usuário, método para buscar dados de usuário, usuário encontrado com sucesso, e-mail não cadastrado e erro de servidor. Temos mais o delete e o put. O delete, então, deleta dados de usuário, método para deletar dados de usuário, usuário deletado com sucesso, e-mail não cadastrado e erro de servidor. Vou copiar esse cara aqui, porque ele vai fazer mais sentido aqui no put mapping. Update de dados de usuário. Description, método para atualizar dados de usuário. Usuário aqui é 200, né? Eu acho que eu não troquei nos de cima. Vou trocar aqui ligeirinho, 200 e 200. Usuário atualizado com sucesso, e-mail não cadastrado e erro no servidor. Pronto. A primeira parte da nossa documentação tá ok. Agora a gente precisa adicionar as questões do security. E são questões bem simples, tá? E a gente vai começar lá pelo security config. Aqui no security config a gente vai criar uma variável estática. Então, public static final string, que a gente vai chamar de security. E aqui eu vou colocar o better auth. Aí aqui em cima eu vou fazer uma anotação, @security scheme. E aí aqui dentro, name, que vai ser security config.security. E type, security scheme type HTTP. O better format vai ser o JWT, que é o formato do meu token, é um token JWT. E o scheme é o better, que é o início do meu token. E para quem ainda não sabe, o meu treinamento Minha Vaga Dev Java está disponível e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acessa lá para você conhecer tudo que eu ensino nesse treinamento. E para finalizar, a gente precisa permitir o acesso do Swagger aqui no nosso Security Filter. Então, como que a gente faz? .request matchers, e aí vai passar algumas URIs. Eu vou usar as URIs do OpenAPI, que é exatamente o que eu estou utilizando. As mais comuns seria o v3, /API-docs, ***, o Swagger, -UI, ***, e o Swagger, /UI.html. E aí um permit all, né, para dizer que essas requisições aqui são permitidas. Então, quando eu adiciono isso aqui, eu estou dizendo que todas essas requisições são permitidas e aí o Swagger vai carregar. Se a gente não colocar isso, o Swagger não carrega. E agora lá na controller, eu vou trazer a anotação @security requirement, name security config .security. E exatamente isso, só isso vai ser responsável pelo nosso security funcionar na documentação do Swagger. Agora eu vou startar minha aplicação. E ela startou aqui na porta 8080, agora eu vou abrir a porta aqui. Então, localhost 8080 /Swagger UI
index.html. Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, ó. Localhost, a tua porta, swagger-ui, /index.html. Aí aqui ele já apareceu para mim o token, tá? É aqui que eu vou colocar o token. Mas eu não tenho nenhum usuário salvo, então primeiro eu vou salvar um usuário. Try it out. Ele já vai aparecer aqui para mim, então, a forma como eu vou salvar esse usuário. Vou colocar aqui @email.com e a senha 1234. Vou executar. Ok, né? Já salvou o meu usuário. Agora eu vou pegar esse cara aqui, para fazer login. Cadê o meu método de login? Try it out. Meu método de login, ele tá trazendo tudo, mas não tem problema. E agora eu já fiz login. O que que eu vou usar? Eu vou usar só o token, tá? Sem o better. Copia aqui. Coloca aqui em cima, então, no value, autorize e close. Agora, busca dados por usuário, try it out, e agora eu vou colocar o e-mail que eu coloquei, no caso, .com. E eu tive um 403, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui. Ah, e-mail não encontrado, eu escrevi errado meu e-mail. Angélica Vera, agora sim. Ó, e o response foi 200, então, trouxe meu nome, e-mail e senha já com a criptografia. E o detalhe, eu só coloquei o meu autorize aqui e toda a parte do Swagger funcionou com o Spring Security. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiverem dicas e sugestões de vídeos para o canal, deixem aqui nos comentários. E não esqueçam de seguir lá no Instagram, o @javanauta. Até o próximo vídeo.